Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa, da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Olá, pessoal. Do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 22, A Retribuição. Pedro disse-lhe: E nós, que deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? Mateus 19, 27. A pergunta do apóstolo exprime a atitude de muitos corações nos templos religiosos. Consagra-se o homem a determinado círculo de fé e clama de imediato: que receberei? A resposta, porém, se derrama silenciosa, através da própria vida. Que recebe o grão maduro após a colheita? O triturador que o ajuda a purificar-se. Que prêmio se reserva à farinha alva e nobre? O fermento que a transforma para a utilidade geral. Que privilégio caracteriza o pão depois do forno? A graça de servir. Não se formam cristãos para adornos vivos do mundo, e sim para a ação regeneradora e santificante da existência. Outrora, os servidores da realeza humana recebiam o espólio dos vencidos e, com eles, se rodeavam de gratificações de natureza física, com as quais abreviavam a própria morte. Em Cristo, contudo, o quadro é diverso. Vencemos em companhia dele para nos fazermos irmãos de quantos nos partilham a experiência, guardando a obrigação de ampará-los e ser-lhes úteis. Simão Pedro, que desejou saber qual lhe seria a recompensa pela adesão à Boa Nova, viu de perto a necessidade da renúncia. Quanto mais se lhe acendrou a fé, maiores testemunhos de amor à humanidade lhe foram requeridos. Quanto mais conhecimento adquiriu, a mais ampla caridade foi constrangido, até o sacrifício extremo. Se deixaste, pois, por devoção a Jesus, os laços que te prendiam às zonas inferiores da vida, recorda que, por felicidade tua, recebeste do céu a honra de ajudar, a prerrogativa de entender e a glória de servir. Um grande abraço para vocês, meus irmãos. Graças a Deus, graças a Maria, Mãe Amantíssima, graças a Jesus, nosso grande mestre e amigo. Muito obrigado por mais esse encontro, através desta reunião com os trabalhadores espirituais da Casa de Miguel, com os trabalhadores espirituais da nossa reunião de fluidoterapia, onde todos juntos viemos buscar a cura do corpo e a cura da alma, rogando a Ti, Senhor, essas bênçãos que nos faz tão bem. Mas também queremos Te rogar, Senhor, que essas mesmas vibrações se estenda a toda essa humanidade,
que tanto precisa de ti. Se estenda a todos os lares e a todos os corações, aos hospitais, Senhor, que está cheio desses irmãos acometidos deste vírus e de tantos outros males do corpo. Ajude, Senhor, a cada um deles, assim como os que estão nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, nas casas de recuperação, nas ruas, aqueles que passam agora seus nomes em nossos pensamentos. Que todos, Senhor, indistintamente, possam ser agraciados pela Tua luz e pelo Teu amor. Fique conosco no decorrer de todo esse encontro. E graça vos damos por tudo, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, vamos continuar o estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 23, né? E hoje a gente encerra o tópico que tem o ensinamento do Cristo. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Nós vimos na semana passada que toda ideia nova, ela traz uma oposição de pensamentos. Ela encontra oposição. Mas que Cristo, quando trouxe essa ideia nova, que foi o Evangelho, essa ideia sobreviveu, porque ela era verdadeira e porque estava nos desígnios de Deus, né? E aqui no item 14, Kardec inicia fazendo um questionamento. Ele pergunta assim: por que a doutrina de Sócrates, que foi 500 anos antes de Cristo, né, não prevaleceu em sua época, em meio a um dos povos mais inteligentes da Terra? Sócrates foi até o precursor do espiritismo, né? Trouxe muitas ideias novas para aquela época, 500 anos antes de Cristo. E eram ideias verdadeiras. Mas por que essa ideia não prevaleceu, não foi disseminada naquele meio? Vale a pena a gente lembrar aqui da história de Paulo de Tarso. Paulo, depois de convertido, quando ele iniciou a missão dele, né, de visitar várias cidades para disseminar o Evangelho, fundar igrejas, tocar corações, ele tinha um antigo sonho, que era visitar Atenas, na Grécia. Era visitar uma cidade onde era o berço da cultura do mundo, com um povo de pensamento aberto, né, de liberdade de pensamento, enfim. Por quê? Em todas as cidades que Paulo passou, ele apanhou, ele foi açoitado, foi apedrejado, foi preso, foi banido, foi expulso. As pessoas não compreendiam o que ele falava. Então ele tinha muita expectativa de chegar em Atenas, né, e ser compreendido por esses sábios e inteligentes filósofos que havia lá. Só que quando ele chegou em Atenas, que ele foi lá para a praça pública para fazer a dissertação, né, do Evangelho, as pessoas chamaram ele de louco, de doente, de mendigo, riram da cara dele e deixaram ele falando sozinho. Ele não conseguiu tocar um coração. Emmanuel diz que Paulo chorou copiosamente.
Foi a única cidade que Paulo não conseguiu fundar uma igreja. E ele depois revela que doeu muito menos ser açoitado, apedrejado nas cidades por onde ele passou, do que isso que aconteceu em Atenas. Parecia que todos estavam com o coração empedrados. Então, mais ou menos isso que aconteceu com Sócrates também. Era um povo de uma evolução intelectual, mas ainda não tinham atingido a evolução moral. Não foi à toa que o Cristo escolheu andar entre os mansos, os humildes, os pescadores, porque lá havia uma terra fértil para ele plantar as sementes do Evangelho. Olha aqui o que Kardec coloca. É que não chegara o tempo. O paganismo ainda não se desgastara. Cristo recebeu sua missão no tempo apropriado. Tudo é no tempo de Deus, né, gente? Ainda falando sobre as novas ideias, Kardec continua. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam sobre a interpretação das palavras do Mestre. É fato constatado que as guerras religiosas foram as mais cruéis e fizeram mais vítimas que as guerras políticas, e que em nenhuma outra se cometeram mais atrocidades e atos de barbárie. Após a morte do Cristo, os apóstolos e os seguidores do cristianismo, nome esse dado por Lucas, né? A sugestão de Lucas, cristão, cristianismo, eles passaram a divulgar o evangelho à custa de muito sacrifício, de muitas lutas, de muitas mortes. E assim se deu com todos os seguidores do cristianismo, que eram capturados, eram presos, eram torturados e eram atirados aos circos de Roma. Isso durou mais ou menos até o ano de 325, quando o imperador romano Constantino decidiu parar de perseguir os cristãos. Não porque ele tivesse se convertido. Ele percebeu que não adiantava ficar matando tantos cristãos, né? Porque a coisa continuava, era um movimento verdadeiro, forte, e ele quis também tirar um proveito político disso, quis ficar bem na fita. Então ele oficializou o cristianismo. No ano de 325, ele organizou o famoso concílio de Nicéia, na cidade de Nicéia, que hoje é a Turquia, e lá ele chamou os bispos da igreja e tal, e lá eles decidiram o que era certo, o que não era certo, qual evangelho pode entrar no Novo Testamento, qual não pode, se Jesus e Deus são a mesma pessoa, etc, etc. Então, a partir daí, o cristianismo primitivo deixa de existir, perde a sua originalidade. E então, a história nos conta, né? A partir daí foram séculos e séculos de interpretações errôneas e de muita violência. Vale ressaltar aqui, no ano de 570, vem à Terra um espírito com uma missão de unificar judeus e cristãos. Nasce Maomé. Só que Maomé, ao invés de unificar judeus e cristãos, ele acabou criando uma outra religião, que foi o islamismo.
E Emmanuel comenta no livro A Caminho da Luz sobre as distorções e discrepâncias constantes no Alcorão, né, com relação ao incentivo à luta armada. E aí, depois da morte de Maomé, os califas, né, e os seguidores que ficaram lá, eles deram seguimento a essa doutrina e os muçulmanos eles se espalharam pelo mundo. Oriente Médio, Arábia, Ásia, Península Ibérica. E lá para o ano de 1187, os muçulmanos invadem Jerusalém. Jerusalém, a Terra Santa, né? Porque eles achavam que eles tinham direito a Jerusalém também. Porque os árabes eles descenderam de Ismael, que era filho de Abraão. O islamismo é uma religião abrâmica. E também porque Maomé, enquanto vivo, teve uma visão que ele se viu desdobrado em Jerusalém e tal, tem uns detalhes aí. Então eles acharam que eles tinham direito a Jerusalém. Então invadiram, mataram todo mundo lá, fizeram outros prisioneiros. E aí o Papa da época decide reunir, organizar um exército para ir até Jerusalém e expulsar os muçulmanos de lá. Aí inicia-se as primeiras cruzadas, que foi essa carnificina de muito ódio, de muito preconceito e desrespeito de irmãos com ideologias diferentes. E isso durou quase 200 anos, né? Porque teve a primeira cruzada, que foi bem sucedida, expulsou os muçulmanos de Jerusalém, tudo certo, mas aí mais tarde os muçulmanos se organizaram e foram lá, expulsaram os cristãos de Jerusalém, teve a segunda cruzada. Aí teve a terceira cruzada, que foi a revanche da segunda cruzada. Aí foram lá, então era uma matança geral, em Jerusalém e fora de Jerusalém também. Bastava que se encontrassem cristãos, cruzados e muçulmanos para haver uma batalha fratricida, né? Bem, há que considerar também que depois desse concílio de Nicéia, né, houve muitas interpretações, porque aqui Kardec está falando da interpretação das palavras do mestre, né? Modificaram o cristianismo primitivo e aí iniciou-se a famosa Santa Inquisição, que durou muitos séculos. Acabou não faz muito tempo, no início de 1800 e alguma coisa, e levou muitos inocentes à fogueira, à tortura, à morte, à prisão, enfim. Isso é só um pequeno relato dessa guerra religiosa que Kardec se refere aqui. Kardec continua no próximo parágrafo e questiona se toda essa violência, toda essa carnificina, se a culpa está na doutrina do Cristo. E ele mesmo diz certamente que não, pois ela condena formalmente toda a violência. E aí ele coloca esses dizeres do Cristo aí. Todos os homens são irmãos. Amai vosso próximo. Amai vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos perseguem. Quem matar pela espada, perecerá pela espada. Mas a humanidade não estava preparada para entender essas palavras do Cristo na época. Ou melhor, nós não estávamos preparados para entender
que todos os homens são irmãos, filhos de um único Deus. Não importa se ele é judeu, se ele é cristão, se ele é muçulmano. Amai vosso próximo. A gente também não conseguiu identificar quem era o nosso próximo. Amai vossos inimigos. Isso foi muito forte para a gente naquela época. Ainda é da gente identificar quem são nossos inimigos e por que eu tenho que amar os nossos inimigos. Fazei bem àqueles que vos perseguem. E quem matar pela espada, perecerá pela espada. Olha aí o Cristo falando para a gente bem claramente sobre a lei de causa e efeito, que a gente não conseguiu entender naquela época. O Cristo também deixou para a gente isso aqui, ó. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas. O Cristo já sabia de tudo o que ia acontecer. Como Kardec também diz aqui, Jesus previa em sua profunda sabedoria o que deveria acontecer. Ele sabia da perseguição aos cristãos que haveria, da Guerra Santa, das Cruzadas, da Santa Inquisição, das guerras fratricidas. Ele sabia disso tudo. Por isso que ele disse que ele veio estabelecer a guerra, não a paz, que ele veio separar, não unir, mas não ele, as pessoas. A culpa não foi do Cristo, foi da interpretação errônea das pessoas, no caso nós, ao longo dos séculos. E olha o que ele deixou para a gente. O Espírito de verdade, né? O Consolador prometido, né? Que é a nossa querida doutrina espírita, que virá restabelecer. Vai consertar algo que já tinha sido estabelecido. Olha aí a nossa responsabilidade agora, como espíritas, como cristãos, como brasileiros, como filhos de Deus, de divulgar o cristianismo primitivo. Aquele, lembra que lá em 300 e pouco foi deturpado, foi manipulado. É a hora da gente falar quem é o nosso próximo. É a hora da gente entender quem é o nosso próximo e divulgar quem é esse próximo. É a hora da gente falar por que a gente tem que amar os nossos inimigos. Quais as consequências nesta vida e na outra vida. Por que quem mata pela espada perecerá pela espada? O que é a lei de causa e efeito? Vê como o espiritismo, a doutrina espírita, ela complementa, esclarece todo o cristianismo primitivo que foi deturpado. E com a explicação do quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim, por que estou aqui, qual a minha missão, o que é Deus, quem são os espíritos. Isso tudo fica muito mais claro para a gente conseguir entender. Então essa é a nossa missão. Porque toda essa guerra que teve aí não foi culpa do Cristo, não. Fomos nós que interpretamos a sua doutrina de amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, interpretamos erroneamente. Cabe-nos agora, nessa oportunidade, nessa reencarnação, a gente divulgar, através do Consolador, que tanto esclarece, que tanto consola, né? A gente restabelecer o Evangelho do Cristo. Obrigada, fiquem com Deus.
Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio, de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais este banquete em que o Senhor nos permitiu participar da noite de hoje, através do Teu Evangelho, dessas palavras que nos foram oferecidas, com a intenção de nos esclarecer, de nos orientar, de nos libertar, Senhor. Que possamos ficar cada vez mais atentos a todos esses ensinamentos e buscá-los, utilizar no nosso dia a dia, para assim, Senhor, nos tornarmos cada vez mais pessoas melhores, pessoas dignas de sermos reconhecidos como os Teus discípulos, porque o Senhor nos disse que os Seus discípulos seriam reconhecidos por tanto se amarem. Que possamos nós, Senhor, amar cada vez mais, indistintamente, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.